Boa tarde a todos. Enfim, essa apresentação que eu preparei para vocês hoje é um pouco a respeito das experiências que eu tive na empresa que trabalho agora. Eu sou gerente de TI nela, na Total. Meu nome é Rafael Mello. Estou lá desde 2012, passei por várias posições nela. Enfim, e de uns tempos para cá a empresa teve uma expansão com muitas experiências com relação a pessoas. Diversas expectativas, diversas entregas que tínhamos que fazer e como que eu tive que lidar junto com diversas áreas internas da corporação para poder fazer com que pudéssemos fazer da melhor forma. Esse primeiro slide aqui eu queria compartilhar um pouco do que eu entendo como a gente tentar fazer pessoas que são analógicas, passam por diversos comportamentos, acordam um dia de um jeito, acordam de outro, trabalham de uma forma, trabalham de outra. Tenho formato digital, sinal digital. E onde que eu vou misturar? Fazer com que tenhamos essa união de pessoas que são analógicas com a cultura digital e fazer com que elas entendam que tem essa necessidade, esse futuro, elas precisam estar preparadas para isso. Então, buscando uma definição, a cultura digital é aquela que envolve mudanças e a gente tem que tirar o máximo de proveito desses investimentos tecnológicos. Maximiza o uso de ferramentas digitais como meio de melhorar o modelo de negócio, ou seja, a gente tem que buscar esse entendimento do que é a cultura digital, porém fazer com que as pessoas que nunca foram incluídas nesse processo de transformação tenham que entender e tenham que implementar. Como a gente está escrito ali, atualmente, você, sua empresa, a organização precisam dessa cultura digital. Não tem jeito, é a realidade, é o dia a dia. Tem que estar preparado para isso. Essa é a mudança que vai acontecer. Mas essas pessoas são um personagem-chave, e as pessoas estão ficando para trás. Então, como entender, como engajar essas pessoas, que sejam clientes finais, empresas, fornecedores, todos os stakeholders envolvidos. Então, como incluí-las? Enfim, a transformação digital, a forma pela qual os negócios serão o futuro, e as pessoas são parte dela. Incentivo e reconhecimento. Não adianta você simplesmente, ou uma empresa simplesmente falar assim, vamos inovar, e vamos inovar, basicamente. Como que você vai incentivar essas pessoas para que elas estejam envolvidas e sintam parte dessa transformação? Como que você vai fazer com que essa cultura de digitalização esteja incluída nelas, sejam parte dela? Como você pode fazer isso? Independência para geração de ideias. Essa eu acho que é o termo-chave para que as pessoas sejam incluídas e tenham essa independência. Difícil de você fazer alguma transformação onde você impõe alguma coisa. Se a pessoa não tem um mínimo de independência para poder criar, pensar, por mais que essa ideia no futuro não seja uma ideia aceita, pelo menos ela foi ouvida, ela foi incluída, e esse processo de transformação dela foi o início, foi considerado, e pode ser no futuro também incluído em qualquer plano empresarial. Aqui, esse gráfico que eu tenho aqui, ele mostra como você pode desenvolver esse conhecimento de digitalização em pessoas que, de repente, nunca foram envolvidas em projetos como esse. Os principais pontos aqui é on-the-job training, ou seja, a pessoa, no dia a dia, ela vai aprendendo, mas não no futuro que vai dizer como que ela conseguiu ganhar aquele conhecimento, entender aquilo. Essa primeira coluna, ela diz das empresas que têm esse conceito de transformação digital de 1 a 3 anos. A segunda coluna, de 4 a 7 anos. E empresas que já são bem maduras com relação à digitalização. Então, você percebe que essas empresas que são mais maduras têm mais pessoas já aplicando a digitalização no dia a dia do que empresas, por exemplo, que estão até investindo em treinamento também. Ou então, essas empresas mais novas não têm nada ainda com relação à digitalização. Ainda não entenderam que ela precisa se atualizar. Existe uma teoria chamada 70-20-10, onde o adulto ele aprende com 70% fazendo, e apenas 10% em treinamento, em sala de treinamento. Vou entrar num treinamento, vou ficar uma semana aprendendo teoria, sair da aula e não aplicar,
você vai esquecer daqueles 70%. Os 20% restantes são com relacionamento. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, trocando experiências. Só assim que a gente consegue aprender mais. Enfim, a tecnologia e ferramentas como meios e não como fins. Muito comum alguém chegar para mim ou para alguma pessoa da organização e falar: precisamos implementar essa solução. Vou falar: como? Essa figura aqui representa muito, justamente o carro na frente dos bois. Vamos entender primeiro o que você precisa, qual é a sua necessidade, para aí sim a gente conseguir entender e implementar essa inovação, essa tecnologia. Ferramenta sem necessidade é um desperdício. Dentro de uma corporação que você vai fazer algo que um concorrente fez, que deu certo na sua corporação, pela sua política, pelo seu modelo, pode não dar certo. Você poderia estar muito bem focando, de repente, uma tecnologia que o seu concorrente não fez, para que desse certo para você. Não necessariamente, se essa ferramenta foi útil para alguém, eu vou utilizar. Hype versus necessidade. Eu acho que nenhum nem outro. Hoje em dia já é realidade. Cultura digital, não tem jeito. Se você quer ter uma empresa que seja uma empresa tradicional, é tempo que você... contagem regressiva para que a sua empresa saia do mercado e fique para trás. E, enfim, como que eu posso fazer com que as pessoas que estão envolvidas nesse processo de transformação realmente tenham competências para essa mudança de cultura? Pensar exponencialmente, tenha metas arrojadas. Você pode pensar muito alto. Ah, mas eu não vou conseguir. Pense alto, mantenha essa ideia. Algum dia essa ideia vai ter a tecnologia e a aceitação que você vai conseguir implementar. Execução de forma ágil. Pensou, conseguiu, tem a tecnologia, ela é aderente à sua necessidade? Faça. É muito importante. Você tem o apoio interno da sua empresa? Faça. Mudança de cultura. Como a gente está falando, incluir essas pessoas. Você tem que ter pessoas que disseminam essa cultura digital. Como eu falei anteriormente, se tem pessoas fazendo algum tipo de treinamento, alguma teoria sendo recebida, essas pessoas podem ser chave para disseminar essa cultura dentro da sua organização. Isso foi algo que a gente fez e tem dado certo. Colocar o cliente como prioridade número 1. Está apagado ali, mas enfim, seria como prioridade número 1. Você está entregando para alguém. Seja o seu cliente uma pessoa, uma empresa. Ela tem que estar sendo a sua prioridade. Você tem que satisfazer alguém para aí sim você conseguir dar o próximo passo rumo à sua transformação e ter a sua entrega bem feita. Novas ideias, sair do status quo. Realmente sair da sua zona de conforto é o diferencial. Só que, às vezes, essa saída de zona de conforto é porque ou você ficou para trás numa competição, que é o mercado de trabalho, o mercado corporativo, enfim, tem que mudar. Design Thinking, ou seja, não só Design Thinking, como quaisquer outras técnicas para você buscar soluções, é importante. São coisas que são muito ditas, mas pouco implementadas. Você vê muitas pessoas dentro da corporação que eu trabalho, enfim, ou em outros contatos que você tem, simplesmente soltando teorias. Faça isso, faça aquilo outro, mas não tem algo de concreto que você consiga ver resultado. Foca no valor. Não se deixe iludir pelos sedutores objetivos digitais. Temos que ser digital, temos que ser aquilo, e aí, quando na verdade a pessoa quer um simples aplicativo para poder fazer um pequeno controle. Às vezes você tem algo muito pomposo, termos muito fortes, para soluções que podem ser soluções pequenas. Enfim, essas aqui são um resumo dessas experiências que eu tive com essas culturas e expectativas. Como eu disse, a empresa que eu trabalho, a gente teve um grande aumento de clientes, usuários, enfim, pessoas que vieram de diferentes outras empresas e de diferentes universidades. Então, recebi pessoas de empresas que estavam num grau de maturidade muito alto, que quando vieram trabalhar conosco, esperavam algo muito mais tecnológico, ou seja, a parte da expectativa. Ou ao contrário, pessoas que não esperavam ter o que encontraram. Então, você tem que saber lidar com todo tipo de expectativa, e foi isso que eu encontrei? Essa é a nossa realidade, a gente está num grau de mudança e a gente vai encaminhar junto. Então, assim, tente trazer todas essas pessoas junto de você. Diferentes origens, ou seja, diferentes países até. Culturas europeias, muitas pessoas que recebemos da África, de países da África que vieram trabalhar para cá no Brasil, da América do Sul, América do Norte, todo mundo no Brasil, diferentes culturas, diferentes expectativas, diferentes entendimentos do problema. Trabalhar com essas pessoas, muito, muito complicado.
Foco apenas na entrega. Muitas pessoas falavam assim, Rafael, precisamos entregar dessa forma, a gente tem que fazer. Ok, mas quem que vai usar? Essa pessoa vai entender o que eu estou fazendo ou é pura e simplesmente entregamos um projeto, próximo passo? Não, traga essas pessoas para junto de você. Choque de gerações. E esse entendimento. Sempre fiz assim, deu certo. Por que eu vou mudar? Essa mudança, de novo, falando status quo, zona de conforto. Por que eu não posso fazer diferente? Acho que instigar isso nas pessoas é importante e tem que ter esse retorno. E quando eu falo de gerações, é algo que é bem interessante. Você tem pessoas jovens de idade com a cabeça de antigamente. E pessoas com mais experiência que continuam sempre mudando e buscando coisas novas. Isso que foi algo bem interessante que eu tive no meu dia a dia. E, para poder terminar a minha apresentação, são essas lições que eu passei, que eu posso compartilhar, onde essas pessoas têm que estar sempre como número 1 dentro de qualquer transformação. Essa cultura digital que a gente tanto fala, transformação e tudo mais. Às vezes a gente esquece muito do que temos pessoas ali dentro. Comunidades, como foi dito aqui também. A gente está entregando para alguém. Alguém vai utilizar isso. Alguém vai se beneficiar disso. Como que a gente pode colocar isso? Então, essas pessoas têm que estar sempre como pilar central nessa jornada de transformação para a cultura digital. Ou seja, fazer com que elas entendam que aquilo é em benefício delas. Não é mero simplesmente algo moda. Vamos entregar e precisamos só ter. Ferramentas que foram sucesso em outra organização, nem sempre vai dar certo comigo. Eu já falei e repito. Não é uma solução engessada que um fornecedor chega para a gente e fala isso deu certo? Não, pode não dar certo para mim. É algo de cultura interna. E que se você não está com um grau de maturidade alto para receber aquilo, certamente não vai dar certo. Gestão de mudança tem que ser apoiada, planejada, comunicada e implementada para um mínimo de sucesso. Certamente você vai fazer uma cultura junto com recursos humanos que trabalham com pessoas, pessoal de inovação, digitalização, IT. E nem sempre as pessoas vão entender. Eu preciso do meu dia a dia, eu preciso fazer aquele relatório naquele Excel. Não, mas você às vezes chega com a solução para ela. Não, está dando certo aqui, quero fazer. Não, temos uma gestão de mudança, temos que mudar, temos que melhorar. Como melhorar? Então, às vezes é uma jornada. Acho que esse termo eu utilizo bastante, que não é um projeto, uma pequena mudança. Não, é uma série de atividades que realmente tem que ser bem considerada e implementada e planejada. E desafie o status quo. Sair da zona de conforto, senão você vai ficar para trás. Essa é a grande lição, é o que eu gostaria de deixar para vocês. Muito se fala, status quo, mudança, mas não podemos esquecer, isso que é o mais importante. Muito obrigado.